Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, surgem figuras tão improváveis que parecem ter escapado das páginas de um romance de aventura ou de um roteiro cinematográfico. Entre elas, uma história se destaca pela ousadia, pela audácia, pela coragem e pela personalidade de seu protagonista. Esta é a trajetória de Franz von Werra, o único piloto alemão capturado pelos britânicos que conseguiu fazer o impossível: escapar e retornar à Alemanha, atravessando 3 continentes, países neutros, fronteiras congeladas e até o cerco diplomático das potências aliadas. Essa é a nossa história de hoje. Para entender essa fuga espetacular, precisamos voltar ao começo. Franz von Werra nasceu em 1914, na Suíça, mas foi adotado por uma família aristocrática alemã. Cresceu cercado de privilégios, disciplina e um senso de superioridade que o acompanharia por toda a vida. Carismático, competitivo e extremamente autoconfiante, ele encontrou na aviação militar o palco perfeito para mostrar suas capacidades e também o seu ego. Quando a Segunda Guerra começou, von Werra ingressou na Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Em 1940, durante a Batalha da Inglaterra, tornou-se oficial no grupo de caça 3, chamado de Judith, em homenagem ao famoso piloto alemão. Werra pilotava o lendário Messerschmitt Bf-109. Seus colegas o descreviam como alguém ousado demais, sempre tentando aparecer, sempre desafiando limites. Ele tinha até um leão de estimação no aeródromo, um símbolo curioso de sua personalidade excêntrica. Apesar de não ser um dos maiores ases da Luftwaffe, von Werra era um piloto competente e agressivo. Em setembro de 1940, durante uma missão sobre Kent, na Inglaterra, seu avião foi atingido e caiu em território britânico. Ferido e irritado, ele foi capturado. Mas para ele a guerra não tinha acabado. Pelo contrário, era o início de sua verdadeira aventura. Logo nos primeiros dias como prisioneiro, von Werra tentou fugir pulando de uma janela durante um interrogatório. Foi recapturado rapidamente. No campo de prisioneiros, tentou novamente. Cavou túneis, organizou planos e enganou guardas. Nada o detinha, mas a sua mais ousada tentativa estava por vir. Ao ser levado para uma base aérea britânica, ele fingiu ser piloto aliado holandês e tentou roubar um avião da Royal Air Force, da RAF. Chegou a entrar na cabine e tentar iniciar o motor, até ser detido. A ousadia impressionou até seus captores. Os britânicos perceberam que von Werra era um problema. Indisciplinado, imprevisível e incansável, ele poderia acabar escapando de verdade. A solução, então, foi enviá-lo para o Canadá, longe da Europa e além do Atlântico, acreditando que a distância seria suficiente para impedir qualquer fuga. Mas estavam enganados. Já no território do Canadá, durante uma transferência de trem em pleno inverno, von Werra viu sua chance. Aproveitando o momento de distração, abriu uma janela e saltou para fora, direto na neve profunda. Ferido e quase congelando, usou o clima extremo para apagar suas pegadas e caminhou durante dias pela paisagem branca, sempre descendo na direção sul, rumo à fronteira com os Estados Unidos. E isso aconteceu em 1940, ou seja, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra. Era um país neutro, ao contrário do Canadá, que, como membro da Comunidade Britânica de Nações, já lutava a Segunda Guerra. No Canadá, Werra estava em território inimigo. Se ele conseguisse chegar aos Estados Unidos, poderia pedir abrigo, proteção, poderia ser livre. A travessia pelo Rio São Lourenço, na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, foi uma das partes mais perigosas da fuga. O rio estava congelado, mas apenas parcialmente, e von Werra teve que equilibrar-se sobre placas instáveis de gelo, rompendo trechos de água gelada, até finalmente chegar ao lado americano do rio. Exausto, sujo e faminto, ele se entregou às autoridades americanas, se identificando como prisioneiro de guerra alemão fugitivo. E aqui a sua história ganhou outro capítulo extraordinário. Os britânicos exigiram sua extradição imediata. Queriam o piloto de volta.
Mas os Estados Unidos ainda eram neutros e sua legislação proibia entregar prisioneiros de guerra a uma nação beligerante. A situação virou um caso diplomático complicado. Enquanto isso, jornais dos Estados Unidos transformavam von Werra em celebridade. Ele dava entrevistas, sorria para fotógrafos e mantinha o mesmo ar arrogante e confiante que o tornara famoso na Luftwaffe. Para escapar dessa crise internacional, o governo americano tomou uma decisão curiosa. Não o extraditar, mas simplesmente expulsá-lo do país. Seu destino, o México. A partir desse momento, a fuga de von Werra começou a receber ajuda direta da rede diplomática alemã no exterior. No México, ele foi acolhido pela embaixada alemã, recebeu documentos, dinheiro e contatos. De lá, seguiu para a América do Sul, passando pelo Brasil. Embora não existam registros oficiais detalhados, sabe-se que essa rede, que envolvia diplomatas, empresas alemãs e navios neutros, foi responsável por transportar agentes, correios diplomáticos, espiões e, agora, um piloto fugitivo de alto valor propagandístico. No Brasil, von Werra pode ter embarcado em um porto no nordeste do país ou até num avião da Lufthansa, que ainda fazia os voos entre o Brasil e a Europa. O fato é que ele conseguiu chegar à Espanha. E esta foi a etapa seguinte da sua fuga, levando-o até o país espanhol, à época também um país neutro, porém simpático ao eixo. O regime do general Franco ofereceu proteção e transporte até a Itália. Já dentro do território controlado pelos aliados do Reich, a viagem pela Itália foi simples. De trem diplomático, von Werra chegou finalmente à Alemanha, em abril de 1941. Sua chegada foi celebrada com pompa. A propaganda nazista transformou sua fuga numa história de heroísmo nacional. Ele foi promovido, recebeu medalhas e tornou-se uma figura ilustre na Luftwaffe. Mas sua glória duraria pouco, como todas as glórias. Em outubro de 1941, apenas meses depois de seu retorno, von Werra morreu quando seu ME-109 caiu no Mar do Norte durante um voo de treinamento. Seu corpo jamais foi encontrado. Ironicamente, depois de escapar de tantos perigos, sua vida terminou numa missão rotineira, longe de batalhas e longe de suas fugas espetaculares. Franz von Werra deixou para trás uma história que desafia a lógica da guerra. Sua determinação, personalidade explosiva e quase irresponsável coragem fizeram dele uma lenda, não tanto como piloto de combate, mas como símbolo da obstinação humana, capaz de atravessar continentes, enganar governos e desafiar probabilidades. Sua história foi imortalizada em um livro e em um filme, que em inglês recebeu o nome de The One That Got Away, ou seja, o único que conseguiu escapar. Um título que resume perfeitamente a sua trajetória. O filme fez um bom sucesso nos anos 50, e utilizamos algumas cenas dele aqui neste vídeo, para contar essa história. Uma história tão real, mas também tão inacreditável, que parece ficção. Mas, até hoje, a Segunda Guerra Mundial oferece histórias reais. E, às vezes, essa realidade supera até a imaginação. Como no caso do Águia Fugitiva, o único que conseguiu escapar, Franz von Werra. Impressionante. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!